Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Corinthians que tem interesse em um jogador do Cruzeiro. E assim, será que o Cruzeiro liberaria, o atleta? Quantos milhões seria? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Não é a primeira vez que o Corinthians monitora esse jogador. Vou trazer aqui para vocês. Além disso, sobre o Rafael Silva do Cruzeiro, que no caso segue por uma boa fase lá no futebol coreano. É claro que ele começa muito melhor e acaba caindo um pouco de desempenho, mas de qualquer forma ainda segue como titular da equipe, onde ele teria um salário muito maior do que se tivesse continuado aqui no Cruzeiro. E além disso, sobre o craque Neto, falando se o Cruzeiro teria ou não chance de ser rebaixado, ainda sem considerar os jogos da última rodada. Eu tô gravando esse vídeo antes do duelo contra o São Paulo e até dar uma atualizada também na tabela para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube. Falta um pouco menos de 100 aqui no canal. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante. Quem nos ajuda bastante aqui também é a Heróibet, casa de apostas esportivas que te dá 130% de bônus no seu primeiro depósito para você começar a apostar nessas próximas partidas do Cruzeiro, como por exemplo contra o Internacional no próximo domingo, o Cruzeiro jogando em casa, a vitória da Raposa pagando muito bem, 1,85 a cada real apostado lá na Heróibet, ótima cotação. Tem também o próximo duelo contra o Vasco no meio de semana, então para você começar, o link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, clica lá, faz seu registro e tem esse bônus de 130% no primeiro depósito. E lembrando, você entrando lá no grupo no Telegram, você tem várias vantagens e apostas grátis por lá também. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então quero começar falando aqui com vocês sobre o craque Neto, que no programa dele, nessa última semana, falou um pouco sobre o Cruzeiro, a tabela de classificação, logo depois da vitória contra o Bahia, e ele falando, cravando que o Cruzeiro não será rebaixado, tá? Isso ainda de acordo com essa última tabela que eu deixei aqui para vocês, mas quero falar também um pouco sobre, no caso, a sequência da rodada, e muita gente assustando, acordando aí nessa quarta, na quinta, na sexta-feira, e vendo o Cruzeiro, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo antes do duelo contra o São Paulo, espero que o Cruzeiro tenha vencido, ou pelo menos empatado, mas o Cruzeiro é então o primeiro time fora da zona, que história é essa? Sem o Goiás e sem o Vasco terem jogado na rodada ainda, que ocorreu junto com o Cruzeiro, Então assim, é muito por conta dos 2 jogos a menos que o Cruzeiro tem em relação, não os times do Z4, mas sim os que estão na frente dele, que acabou passando, o Cruzeiro, que é o próprio Santos, que também tem 37, o Bahia, que também tem 37, mas lembrando, eles têm 2 jogos a mais. Mesmo que esses jogos sejam contra Internacional e Fortaleza, o Cruzeiro, no caso, dá para conseguir um bom desempenho. Contra São Paulo e Fortaleza, melhor dizendo, dá para conseguir sim um bom desempenho. Pelo menos 2 empates, já jogaria o Cruzeiro para 39 pontos, 13º a 12º lugar. O próprio Internacional, com 2 jogos a mais tem 39, e os primeiros times da zona, o Goiás com 32, não jogou ainda nessa rodada, que vai ser próximo do horário contra o Cruzeiro, contra o Red Bull Bragantino, e o Vasco com 31 pontos. O mais importante é esses 2 times dentro da zona não pontuar, e obviamente o Cruzeiro fazer a parte dele, porque se consegue uma sequência de resultados contra o São Paulo, aí depois tem Internacional e Vasco da Gama em casa, pode ser que o Cruzeiro daqui uma semana hora dessa esteja em 11º lugar, tranquilamente. Então quero saber o que você tem a dizer, a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa tabela, até aqui. Corinthians vencendo na rodada, chegando também a 40 pontos, uma notícia muito boa, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo. Bom, quero falar aqui também sobre o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que de acordo com o Jorge Nicola, interessa ao Corinthians. Eu já trouxe também essa informação para vocês há um mês atrás, que o atleta então foi procurado, o Corinthians busca um novo lateral esquerdo, até porque o Fábio Santos não deve continuar, e o Bidu, no caso, que foi comprado pelo Cruzeiro, melhor dizendo, do Guarani, que estava no Cruzeiro, não deve também continuar para o ano que vem, e surgiu então o nome do Marlon como uma alternativa. Ele jogou muito bem os 2 jogos contra o Corinthians, tanto na estreia do Campeonato Brasileiro quanto também na volta no segundo turno, e realmente tem tido bons números até aqui. 26 anos de idade, pelo Cruzeiro com 32 partidas, 3 gols e 3 assistências. De acordo com o Jorge Nicola, ele conversou com uma pessoa no departamento de futebol do Cruzeiro que não tem interesse de se desfazer do Marlon, mas vai lembrar algumas coisas, tá? Por exemplo, o contrato do Marlon com o Cruzeiro vai até o final do ano que vem. Se o Cruzeiro não vende ele agora, corre o risco dele assinar um pré-contrato já no meio do ano. É óbvio, eu prefiro muito mais se fosse, ele vale 10 milhões de reais, ou ele jogar uma temporada inteira pelo Cruzeiro. A questão é que ele não vale só 10 milhões de reais. Eu uso até de comparação o lateral Juninho Capixaba, que foi vendido pelo Red Bull Bragantino a um time do futebol russo por mais de 35 milhões de reais.
Na minha opinião, hoje o Marlon tem potencial de ser negociado por um valor próximo a esse, tá? De 28 a 35 milhões de reais tranquilamente. Então, a grande questão que eu fico é essa, né? Será que compensa, no caso, segurar um jogador que teria esse valor de mercado? Obviamente o Corinthians não vai pagar nem 15, 20 milhões, tá? Não tem essa condição financeira, mas o Marlon já foi especulado em alguns times russos e se falava em valor de 20, 26 milhões de reais. Então, se for para negociar um jogador e fazer um caixa de 30 milhões, por exemplo, eu negociaria o Marlon. Mas por que, Gustavo? Você não gosta dele? Eu acho sensacional. Acho que é o melhor lateral esquerdo defensivamente que eu já vi jogar pelo Cruzeiro. Comecei a acompanhar de 2013, 14 em diante, né? Quando eu tava com, acho que 10 anos, 11, enfim. Mas, pô, o Cruzeiro sempre teve laterais mais ofensivos do que defensivos, né? E o Marlon cumpre muito bem esses dois papéis. A questão é que o Cruzeiro já tem um Kaique, que na minha opinião tem potencial de se valorizar mais do que isso, e já demonstrou, né, que tem muita bola. Tem um Japa também que surge, né, como opção de lateral esquerdo. Ele não é lateral esquerdo de origem, tá? Mas pode fazer também essa função. E eu acho que o Cruzeiro tá bem servido. Se o Corinthians quiser pagar esses 30 milhões, outro time do futebol internacional, né, uns 28, 35 milhões de reais, sinceramente eu acho que se eu fosse o Cruzeiro eu faria negócio. Quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo. Ainda mais, né, tendo essas boas opções na lateral esquerda. Mas de qualquer forma, sinceramente, se eu fosse o Ronaldo, já conversava antes de terminar essa Série A prorrogação, né, do seu vínculo por pelo menos mais uma temporada, indo até o final, por exemplo, de 2025. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rafa Silva, atacante que jogou bem, né, na Série B do ano passado pelo Cruzeiro. E assim, terminou o seu vínculo e o atacante de 31 anos de idade foi jogar lá no futebol sul-coreano, né, na Coreia do Sul, numa equipe chamada Jeonbuk Motors, que é um dos times mais ricos de lá, onde ele tem 24 partidas até aqui, 3 gols e 2 assistências. Ele parou nesses 3 gols e 2 assistências desde quando ele estava com uns 10 jogos, viu, para falar bem a verdade. Mas mesmo assim ele ainda continua jogando como titular. E pelo nível do futebol sul-coreano não deve ser nem de perto, né? Por exemplo, uma Série A do Brasileirão tem alguns bons times, mas no geral eu acredito que não. Com certeza ele deve ser um dos grandes destaques da equipe, mesmo não marcando esses gols. Deve fazer muita diferença quando não está em campo. O contrato dele com essa equipe da Coreia vai até o final desse ano, porém prorrogável e com certeza vai continuar até o final da próxima temporada. Ele que foi um caso que o Cruzeiro com toda certeza pode utilizar como barganha, né, para contratar alguns jogadores que, se tivessem plenas condições físicas, não viriam para o Cruzeiro pela questão financeira. Eles continuariam no futebol asiático. Tanto o Rafa Silva quanto o William, eles chegam, né, com esse problema físico gravíssimo, de 3 anos, 4 anos, sem conseguir jogar com muita frequência, e pelo Cruzeiro consegue dar uma volta por cima. Olha o Rafael Silva aqui, ó, 16 jogos na Série B, 18 jogos na Série B, 6 gols e 3 assistências. Ele teve uma média de participação de 1 gol a cada 2 jogos na Série B, isso porque ele não jogava sempre como titular, porque ele nunca tinha boas condições físicas, estava ainda se recuperando, e com certeza se tivesse jogado ali uma temporada inteira pelo Cruzeiro, eu acho que até hoje, se ele estivesse na Raposa, ele seria o melhor jogador tecnicamente do Cruzeiro, tirando agora o Matheus Pereira, né? Eu acho que ele é muito melhor do que o Bruno Rodrigues, do que o ataque ali com o Arthur Gomes, o Wesley. Eu acho o Rafa Silva muito melhor mesmo. É um cara extremamente diferenciado, que se tivesse condições físicas até hoje, ia estar ganhando seus 2 milhões de reais tranquilamente lá no futebol da Arábia, que ele fez isso durante muito tempo, né? Lá no futebol chinês, deve ter ganhado muito dinheiro por lá, no Japão também, porque ele vivia uma ótima fase, ele fazia 20 gols por ano, né? Então, até ter esse problema grave de lesão. 2019 entrou pouquíssimas vezes em campo, 15 vezes. Aí 2020 não jogou. 2021 basicamente não jogou também, 5 partidas, e chega pro Cruzeiro então em 2022, depois de mais de, se você for colocar ali, ó, mais de 4 anos, né, que ele não jogava, pelo menos ali quase 20 jogos desde 2018, quando ele se lesionou, né? Ele jogou 23 partidas, 23 gols. 2017, 42 jogos, 21 gols marcados. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o Rafa Silva? Ano que vem não acho que seja viável, porque ele não vai querer sair de lá, né? Mas quem sabe para 2025 ele vai estar com 32 anos. Acho que poderia ser também uma alternativa. Estou curioso para saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora. E nos vemos então aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!